Vamos então fazendo uma inspiração profunda, ampla. Vamos inspirando lentamente. E ao expirar, ainda mais lentamente, vamos procurando um ritmo respiratório um pouquinho mais lento que o nosso ritmo de dia a dia. Inspira e expira. Vamos fazendo os ajustes necessários para que esse ritmo se mantenha de forma confortável, possível de ser mantido ao longo da nossa meditação. Quem sabe desenvolver o hábito desse ritmo, trazendo-o para o nosso dia a dia, trazendo mais presença, mais consciência. Então, nós percebemos que à medida em que nós vamos focando toda a nossa atenção na respiração, nós vamos saindo das dispersões. Dessa forma, percebemos cooperando com esse momento as nossas atividades sensoriais, emocionais e mentais, não nos distraindo, não ocupando a nossa atenção, de forma que então, como símbolo dessa cooperação, desta integração, nós construímos no ponto entre as nossas sobrancelhas uma estrela dourada de 4 pontas. Simbolicamente representando essa integração. Tamanha a importância desse momento que nós nos dedicamos por alguns momentos na construção dessa estrela. É somente a partir desse ponto que nos é possível ascender. Que nos é possível elevar a nossa consciência a níveis transpessoais. Então, nós visualizamos partindo dessa estrela dourada um fio de luz dourada. A partir desse nível de consciência, como se um tapete dourado fosse jogado, construindo um caminho que nos leva a um pequeno sol de luz branco azulada, simbolicamente representando a nossa transcendência, o nosso eu superior, a alma,
a nossa expressão espiritual. Percebemos esse centro radiante de luz, de amor e de vida espiritual. Então nós iniciamos a nossa caminhada sobre esse tapete de luz dourada. Esse caminho de luz dourada que nos leva de uma consciência de personalidade a uma consciência transcendental, a nossa própria alma. Esse caminho, ele é o nosso próprio desenvolvimento de consciência. Esse fio dourado, esse caminho de luz dourada, essa ponte arco-íris, esse fio de consciência, o nome que nós desejarmos dar, simbolicamente representa o nosso desenvolvimento de consciência. Então nós, em consciência, trilhamos esse caminho e vamos percebendo que vamos nos envolvendo gradualmente com as qualidades e virtudes espirituais inerentes à nossa própria essência. Nós caminhamos firmes, em estado de contentamento, de leveza, como se nós buscássemos um alimento superior, como se nós estivéssemos sedentos em busca de uma água divina, sublime, um suprimento superior. E nós vamos então nos percebendo banhar em todos esses valores e virtudes espirituais, saciando a nossa sede, nos envolvendo percebemos nesse momento que essas energias espirituais, elas envolvem todo o nosso ser, de modo que a nossa mente, as nossas emoções e o nosso próprio corpo se tornam um canal de expressão da alma em meio ao mundo em que vivemos. Nesse momento, eu olho para isso tudo e reconheço
me percebo tão radiante quanto o sol. Tão pura quanto a neve. Tão sutil quanto o éter. Percebo que essa expressão espiritual sou eu. E que eu sou essa expressão espiritual. Nesse momento de reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos, nesse nível de consciência e nessa qualidade espiritual, nós levamos a atenção ao ponto central no nosso peito. O nosso chakra cardíaco. Visualizamos no centro do nosso cardíaco um botão de flor de lótus, ainda fechadinho, branco, uma expressão numa frequência de luz branco azulado, um branco radiante, um branco puro quanto a neve. Lentamente, nós percebemos que esse lótus é como a minha própria expressão espiritual. Muitas vezes ainda fechada, sem poder se expressar, mas existente, como uma semente latente. E à medida em que eu inicio esse caminho em direção à luz, esse caminho de desenvolvimento de consciência, esse pequeno botão começa a desabrochar. O desabrochar desse lótus de 12 pétalas, simbolicamente representando as 12 expressões do amor, inicia o seu processo de desbrochar.
simbolicamente representando o nosso processo de despertamento espiritual. Mais uma vez, nós nos esmeramos na construção desse símbolo, dessa flor, porque ela simbolicamente representa o nosso desenvolvimento de consciência. A flor que se encontra naqueles últimos estágios da planta. Quando a planta já desenvolveu, já cresceu, assim como nós, no nosso caminho espiritual, quando nós já fizemos o que tínhamos que fazer, lidamos com as questões materiais necessárias, entendemos o mundo material em que vivemos e estamos prontos para despertar e desabrochar. Estamos prontos para sair daquele mundo fechado como um botão, centrado em si, nos abrirmos como as pétalas de uma flor que se abre em doação, que se abre para o mundo. Deixamos de viver no nosso próprio mundo e passamos a viver para o mundo. A flor de lótus em si já é um símbolo de amor. Colocamos um mestre sentado no centro dessa flor, mas percebemos que essa flor simbolicamente representa a nossa própria essência. E que assim sendo, o nosso grande mestre interior somos nós mesmos. É a nossa própria alma, é a nossa própria essência. É na nossa expressão espiritual que nós encontramos todas as respostas, que nós reconhecemos todos os caminhos, que nós encontramos a paz, a serenidade, a lucidez e o amor. Então, nós vamos fazendo uma inspiração mais profunda, como se nós estivéssemos alimentando cada célula do nosso corpo com essa impressão, com essa convicção de quem somos nós. E ao expirar, nós expressamos à nossa volta aquilo que nós realmente somos. Essa é a expressão de luz, de serenidade, de pureza, de compreensão, de entendimento. E assim, nós procuramos então trazer para o nosso dia de hoje essa qualidade, essa visão. E devagarinho, cada um de nós no seu tempo vai reabrindo os olhos.
Muito obrigada, queridos. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, um excelente dia a todos. Até amanhã. Beijinho. Muito obrigada. Até amanhã. Obrigada, querida.